Você sabia que Deus não responde às nossas necessidades, mas responde à nossa fé? Olá, eu me chamo Viviane e te convido a estar comigo neste vídeo para que juntos, através da palavra de Deus, nós possamos sanar as nossas dúvidas, questionamentos a respeito desse tema. Deus não responde às nossas necessidades, ele responde à nossa fé. E hoje nós vamos falar de um tema muito conhecido em nosso meio, que é a oração. Irmãos, durante 5 anos eu fui líder de intercessão da minha comunidade local. E eu pude notar ali a deficiência de alguns irmãos, né, em relação à oração. E um dos questionamentos, algumas das dúvidas, né, uma das maiores dúvidas eram por que minhas orações não são respondidas. Existem diversos impeditivos para que as nossas orações não sejam respondidas. Orações egocêntricas, orações que querem prejudicar o nosso próximo, né? Algumas orações que realmente Deus ele não vai responder, orações de ai, por que eu orei para ganhar na Mega Sena e não consegui, né? Algumas orações que eu posso dizer que são verdadeiras perdas de tempo ali, orações que não estão embasadas na palavra de Deus, né? Então eu gostaria de aqui juntos nós respondermos alguns questionamentos, né? Por que as orações não são respondidas? Eu queria falar a respeito da oração. Primeiro vamos falar a respeito da oração. O que é oração? Alguns não compreendem que a oração ela é uma forma de comunicação, uma forma de nós nos comunicarmos. A palavra orar significa falar. Então ali nós nos comunicamos e falamos a alguém quando nós oramos. Falamos a Deus, nos comunicamos a Deus. E como alguns pensam, né? Então eu tenho que informar a Deus algumas coisas. Nós não precisamos informar, né? É um meio de informação ao qual nós nos achegamos e informamos a Deus. Olha, Deus, eu estou passando por essa situação, está sendo difícil. Não, a oração também é um meio de relacionamento. Vamos trazer um exemplo aqui. Imagine você, é casado. Você é casada e você não tem nenhum tipo de diálogo com seu cônjuge. Existe algum relacionamento que consegue se manter constante se não houver diálogo? Relacionamento é diálogo. Se eu não dialogo, se eu não converso, se eu não tenho nenhum tipo de assunto com o meu cônjuge, como que eu vou saber aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, ou vice-versa? Então precisa ser criado, gerado uma intimidade, e é assim a oração. Só que diferente com o nosso cônjuge, né, ou com o nosso pai terreno, ou com a nossa mãe, ou com irmãos, precisamos manter um diálogo. E eu ficava um pouco preocupada, né? Por quê? Nós, né, nos limitamos tanto em relação à oração. E o questionamento maior é: minha oração não é respondida. E, como eu disse, né, algumas orações que não têm base bíblica, fundamento bíblico, elas realmente não serão respondidas, serão indeferidas, as suas petições serão indeferidas se não tiver uma base bíblica. Mas também não é algo engessado, né? É algo que, não, eu só vou orar a Bíblia. Não, você vai falar coisas que você está sentindo, você vai expressar diante do seu Pai aquilo que você está sentindo. Então, logo, a oração não é uma informação. A palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 6, verso 8, diz assim: antes de pedirmos, nosso Pai já sabe o que precisamos. Ou seja, então eu não preciso informar Deus de nada. Se Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, por que eu vou informar Ele de alguma coisa? A oração não é um informativo, né? E se Deus já conhece as nossas petições, por que devemos comunicar a Ele? E nós temos uma orientação a qual nós devemos seguir. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então a minha petição e não a minha informação deve ser conhecida diante de Deus, embora Ele já conheça. Aqui a palavra de Deus ela é clara, nós devemos fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. E como fazer com que essas petições elas sejam favoráveis a nós, né? Existem pessoas que oram há muito tempo e algumas dessas orações elas não são respondidas, né? E isso gera incredulidade. E é um dos impeditivos, né, que faz com que as nossas petições diante de Deus, elas não sejam concedidas, atendidas, favoráveis a nós, né? A incredulidade, ela impede de recebermos mais de Deus. E isso é notório, é fato, né?
E eu posso responder para você que lá no livro de Hebreus, através da palavra, porque eu disse que através da luz da palavra nós iríamos compreender algumas coisas que geram dúvidas no nosso meio. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E o que é a fé? A verdadeira fé procede do nosso coração. É confiar absolutamente. Não basta apenas eu ter aquele pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso, a fé não é isso. A fé não são pensamentos positivos, né? A tal da lei da atração. Se eu acreditar que aquilo vai acontecer, vai acontecer. Né? É claro que pensamentos negativos, né, eles geram tipos de incredulidade, mas não é somente concordar com a mente, né? É preciso aplicar na palavra, através da palavra. Como eu vou ter fé se eu não conheço a palavra? Né? Se eu não tenho uma leitura diária da palavra, como conhecer esse Deus? Como saber se realmente esse Deus ele vai responder as minhas petições através da palavra? Você vai conhecer a Deus através da palavra, não é através da oração. A oração é um caminho. Você vai conhecer a Deus através da palavra. Você vai se relacionar com Ele através da oração e vai conhecê-lo através da palavra. A palavra que é a luz, que é a direção, que é aquilo que traz o histórico, a verdade, né, que é a palavra de Deus, né? E vou dar um exemplo aqui muito interessante. Imagine um pai e um filho. O pai está embaixo, o filho está em cima de um muro. E aí o pai fala assim pro filho: vem, eu te seguro. O filho, se ele for incrédulo, ele não vai. Ele não vai pular. Mas se ele conhece verdadeiramente o seu pai, sabe que o seu pai, ele vai segurá-lo ali, não vai deixar que ele caia e se machuque, o filho ele vai se lançar. Somos assim nós diante de Deus. Nós precisamos nos lançar a Ele. Nós precisamos acreditar, confiar plenamente, porque a palavra fé significa confiar absolutamente, sem incredulidade, sem duvidar, que Ele é um Deus que responde às nossas orações. As orações segundo a sua palavra, baseado na sua palavra, mas também não significa que você tem que ser engessado, que você não pode expressar aquilo que você sente, né? Que você só vai orar a palavra, vai orar só a palavra, sem verdadeiramente falar a sua necessidade. Embora ele não vai responder a sua necessidade, porque muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus apenas com as nossas necessidades, né? Não que Deus não se importe com o que nós estamos passando, mas ele não vai responder a nossa necessidade em si, ele vai responder a nossa fé. Se nós cremos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que opera em nossas vidas, então ele não vai ouvir a nossa necessidade. Ele vai ver a nossa fé. Se nós cremos que realmente ele é um Deus que vai responder e vai conceder as nossas petições. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a chave importante, importantíssima, de suma importância nas orações e nas petições diante de Deus é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por que nós vamos nos achegar diante de um Deus ao qual nós não cremos, ao qual nós não depositamos ali nele confiança e que ele é galardoador daqueles que o buscam? Então existe aqui dois princípios: fé e confiar. Porque ele e crer, porque ele recompensa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E, de acordo com a sua palavra, né, no livro de Mateus, capítulo 8, dos versos 5 ao 23, nós temos uma história muito conhecida do centurião, né? E ali o centurião, ele tinha uma petição, ele tinha uma necessidade. Ele se achegou diante do Senhor Jesus, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus, e ali ele peticionou diante do Senhor Jesus. Ali ele disse: eu sei, eu conheço os seus feitos, e eu tenho um servo, e ele está doente e está perturbado.
e somente uma palavra sua, eu sei que o meu servo, ele irá ser curado. E o Senhor Jesus, ele se impressionou. Não, ele em momento nenhum disse assim, nossa, coitadinho do seu servo, né? Realmente ele está doente, eu vou liberar cura para ele. Não. O Senhor Jesus, ele se impressionou. Primeiro que o centurião, ele já chegou diante do Senhor Jesus com humildade. Ele falou assim, eu sou um homem de autoridade. Porque se eu pedir para os meus homens ir para lá ou para cá, eles vão me obedecer. E eu conheço a autoridade, a sua autoridade, mestre, Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. E o Senhor Jesus, ele se impressionou com tamanha fé. Tanto que no verso 23, o Senhor Jesus diz assim, de todo Israel, eu nunca vi tamanha fé. E a petição daquele centurião foi concedida a ele. E o seu servo foi curado. Não significa também que porque eu tenho tamanha fé que qualquer coisa que eu pedir vai ser concedida. Não é isso também. As nossas orações, elas não devem ser como o gênio da lâmpada mágica. Vamos, né, esfregar a lâmpada e quais os seus desejos, todos os seus desejos serão realizados. Não é isso também. Nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos estar com a nossa fé baseada na palavra, a fé aplicada, a fé vivida, a fé real, né? E o que nós podemos concluir em relação a isso? Concluímos que devemos apresentar as nossas petições diante do Senhor através das nossas orações. E somente através da fé Ele responde aquilo que buscamos. É a nossa fé que move o favor de Deus, do Senhor Jesus, em nossas vidas. Assim como o centurião romano, que por crer, por entender e conhecer e confiar, teve a sua petição conhecida e favorável, assim sejamos nós. Então, a chave para uma oração respondida e atendida é a fé. Deus abençoe a sua vida e que nós juntos possamos percorrer aí um longo caminho de muitos temas e que esta dúvida possa ter sido sanada e que você tenha as suas orações concedidas, atendidas e favoráveis diante do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.